pessoal, tudo bem? O meu nome é Jéssica e este é o Dia de Livro. Hoje faz mais ou menos um ano que eu fiz a resenha de Os Criadores de Coincidência, do Yoav Blum. Se você não conhece esse autor, esse livro, eu vou deixar a resenha aqui nos cards, então confira. Mas hoje eu queria bater um papo mesmo com vocês do quanto eu gosto desse livro, do quanto ele é importante para minha vida. E eu acho que toda vez que eu leio esse livro, eu me debulho em lágrimas. Eu ainda não sei dizer o porquê que eu gosto tanto dele, mas eu queria bater esse papinho aqui com vocês. Afinal, eu escolhi esse livro para ser a nossa leitura coletiva do mês de setembro, né? A minha última escolha do ano. E eu acho que ele me reconforta muito, esse livro, ao mesmo tempo que ele dá vários socos na cara. Antes de qualquer coisa, de começar esse bate-papo com vocês, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha porque é muito importante, ativa o sininho também, se puder deixar um comentário, é sempre válido, é sempre bem-vindo. E se você é novo aqui, seja bem-vindo. Eu acho que vai ser muito legal essa jornada aqui. A primeira coisa, eu marquei muito esse livro e eu acho que não dá pra eu ler tudo, apesar de, lembrando, esse vídeo pode conter spoilers, porque como eu disse, é mais um bate-papo. Então se você quiser um conteúdo sem spoilers, mais uma vez, confira a resenha, que lá não tem, tá bom? E eu queria conversar um pouquinho com vocês antes da live, que vai acontecer no dia 25, a data foi alterada, então sábado. A gente vai conversar um pouquinho, então se você quiser participar, acompanhe as redes sociais para você pegar o link e poder curtir, mas vai ser aqui no meu canal, tá bom? Então, normalmente é às 7 da noite, dia 25, vem participar, vem conferir, tá? Eu queria começar lendo duas partes do livro em si e depois praticamente eu vou conversar com vocês a respeito das minhas anotações que eu fiz, que são completamente diferentes da primeira anotação que eu fiz quando eu ia fazer a resenha com vocês. Mas os sentimentos não mudaram, eu acho que se intensificaram conforme esse um ano passou. E Criadores de Coincidência, de uma forma bem reduzida, ele vai falar sobre o amor, sobre as coincidências e sobre a vida de maneira geral. E como a gente lida com a vida, eu acho que aqui ele é um pouco mais focado no romance, mas ele fala sobre a vida no geral e de como tudo tem um início, meio e fim, ao mesmo tempo que tudo é cíclico. Então lá pro final, lá já pelas 303 páginas, tem um pedacinho que fala assim: quando começa a vida? No momento em que a cabeça do bebê emerge para o mundo? Ou talvez quando seu corpo todo deixa o corpo da mãe? Ou talvez seja ainda mais tarde, quando ele diz sua primeira palavra e se torna humano a seus próprios olhos. Ou seria ainda muito mais cedo, no instante em que o espermatozoide e o óvulo se encontram e ficam conhecendo um ao outro. Cada começo tem um começo que precedeu. A vida é um contínuo, não um evento específico. Então é muito louco essa parte, eu grifei ela, que a gente não percebe, mas a gente interage com o mundo o tempo todo. E cada ação que a gente faz, talvez seja repetitiva ela ou não, ela interfere no ciclo da vida, tanto nosso quanto das pessoas à nossa volta e talvez até pessoas que estão distantes a nós. Então, o que precede um momento? O que culmina naquele momento? Aquele respingo de felicidade ou aquela imensidão de tristeza? Eu acho que esse livro fala muito disso pra mim, sabe? Sobre essas emoções que a gente encontra no meio do caminho, encontra na vida. E aqui ele diz muito claramente que não tem um ponto específico de quando aquilo se tornou tão grande, quando aquilo se tornou tão importante. As coisas simplesmente vão se acontecendo e nessa cascata de acontecimentos, a vida, ela é isso, sabe? Eu já vi muita gente falando assim, né? A gente espera tantos momentos, grandes momentos de felicidade e acaba se esquecendo dos pequenos momentos de alegria que a gente tem todo dia. E eu falo isso por mim mesma.
Acho que todo mundo é assim. A gente às vezes talvez fique esperando por uma grande viagem, mas a gente se esquece, talvez, de o quanto é saboroso você tomar um café da manhã, que é uma coisa que a gente faz todos os dias, e talvez aquele café daquele dia com um biscoito de maizena era tudo que a gente precisava para nos preencher, para nos dar mais um segundo de respiro, para a gente ficar bem. Então, eu acho que é por isso que esse livro ele é tão importante. Tem uma segunda parte que eu queria também começar conversando com vocês, que fala um pouco mais sobre o criador de coincidência, que aqui dentro dessa história, ele realmente é um agente ali que faz pequenas ou grandes coisas para fazer com que as pessoas sejam levadas a um potencial, talvez, né? Por exemplo, aqui a gente tem um grande poeta que tá vivendo ali no automático, e esse criador de coincidência específico, ele precisa fazer com que esse poeta em emergência, ele consiga ver o seu potencial, ele consiga alcançar esse sonho, esse objetivo, e ver que a beleza e a arte é o que realmente o preenche. E aqui fala um pouquinho, né? Nosso objetivo é acender uma fagulha do lado do destino dessa fronteira, de modo que alguém, no lado do livre-arbítrio, possa vê-la e então decidir fazer algo a respeito. Que é aquilo que eu falei, né? O criador de coincidência aqui dentro do livro, ele não tem a obrigação de fazer com que determinada coisa aconteça. Ele tem que levar com que aquilo aconteça. Então ele não vai fazer com que duas pessoas se apaixonem. Ele pode combinar no momento em que essas duas pessoas se encontrem e aí sim elas se apaixonem. Mas esse momento, muitas vezes, por esse criador de coincidência, ele é planejado, estudado, feito contas e várias coisas. E é muito louco a gente pensar em momentos que nos levaram a determinados lugares, né? E aí a gente pensa um pouco sobre a nossa vida num contexto geral. O que me fez, em um determinado dia, por exemplo, ligar a câmera e vir aqui conversar com vocês a respeito de livros? E eu sei que foi essa ansiedade, essa vontade de querer mesmo compartilhar esse mundo que pra mim é tão mágico, tão lindo, que é o mundo da literatura. E eu acho que esse é um dos grandes pontos do livro de Criadores de Coincidências pra mim, porque ele faz você abrir suas feridas pra vida mesmo, sabe? Então, o que me levou a ter determinado ponto, né? E isso tanto pro bom quanto pro ruim. A gente sabe que esses criadores, né, pelo menos até o momento que eu saiba, não existem, né? E é só da imaginação do J.A. Blum aqui. Mas ele é aquele tipo de personagem, esses criadores, esses agentes, pra gente se questionar mesmo. Qual foi o ciclo da vida por onde eu atravessei nessa estrada para chegar em determinado ponto? E aí, quando eu estava relendo esse livro, que particularmente eu sou apaixonada por ele, e aí eu conversando com as meninas, eu falava assim, olha gente, leia e me explica o porquê que esse livro mexe tanto comigo, por que eu me debulho tanto em lágrimas e fico tão acabada quando eu termino de ler, mas só se reforça o quanto eu gosto. Da primeira vez, como eu disse, eu escrevi simplesmente sobre esse livro, sobre o enredo da história em si, e se eu gostei ou não gostei, bem sucintamente. Dessa vez, enquanto eu escrevia sobre os criadores de coincidência, foi muito mais uma enxurrada de questionamento, sabe? Do que eu queria entender com esse livro. Então, vão ter vários questionamentos aqui, e eu não sei muito bem como iniciar essa conversa, mas, por exemplo, eu coloquei aqui, o que faz uma pessoa mudar? Qual é o clique, né? O que faz a gente tomar uma atitude? O que faz a gente descobrir
que talvez aquilo não seja o ideal pra gente, ou que a gente tá insistindo em algo que não deveria insistir, ou que talvez as nossas buscas sejam influenciadas por um mundo que não quer saber do indivíduo, ele quer saber simplesmente que a máquina continue a funcionar, por exemplo. Emily queria ser vista como um indivíduo único, singular, e Guy ficou preso na imagem de algo que viveu, esquecendo-se que a todo momento as pessoas mudam. Aqui, nessa história de amor, a gente vê dois personagens que se encontram, que se apaixonam. Um deles consegue encontrar o outro numa outra vida, e o outro simplesmente fica preso no passado. E quantas vezes a gente não ficou presa no passado? Ficou relembrando coisas que talvez não fossem melhorar o nosso dia, não fosse melhorar o nosso futuro e que não mais fizesse sentido, sabe? E o quão doido é a gente não reconhecer a pessoa ou as pessoas que estão à nossa volta. Eu acho que todo mundo ao longo da vida, quando você vai amadurecendo, você vai pensando: eu nunca imaginei que eu pudesse ser amigo de determinada pessoa. Porque você tinha a imagem daquela pessoa, de quem ela é, de quem ela poderia ser. E aquela imagem é construída pra você. Porque até aquela pessoa, ela tem uma imagem de si que é diferente da que você tem dela. E você fala: nossa, eu jamais pensaria que determinada pessoa fosse daquela forma, daquela maneira ou daquele jeito. Isso porque a gente fica apegado a uma imagem que a gente construiu na nossa mente. E aqui, um desses personagens, ele fica tão preso a essa construção da imagem, aquilo que ele viveu, que por mais que tenha sido maravilhoso, que ele não dá oportunidade a ver o futuro, a ver que mudanças acontecem e a realmente enxergar a pessoa que estava na frente dele o tempo todo. O amor pode ser um grande acontecimento ou são coincidências diárias? Esse é um outro... Eu acho que o livro ele enfatiza bastante isso, né? O que é o amor? A gente vê muito desses grandes amores na TV, nos livros. Eu acho que Orgulho e Preconceito é um exemplo, né? De uma literatura romântica. E a gente vê aquela paixão avassaladora, aquele amor que ninguém consegue se segurar e não consegue sobreviver se o outro não está ali. Já nos Criadores de Coincidência, a gente percebe que o amor é uma construção diária e de que as pessoas, em determinados momentos, elas podem estar em sintonias diferentes e que são os pequenos esforços e os pequenos passos diários que faz com que esse amor perdure. Aqui fala que o amor ele não é uma cascata de emoções, mas na realidade ele são pequenos atos e pequenas descobertas diárias daquela pessoa que está do seu lado. Então, isso é uma mensagem que eu acho muito legal, sabe? Porque você ama a pessoa por tudo que ela é. E você consegue todo dia avaliar esse amor e ver entre os prós e os contras que os prós eles valem muito mais. Porque o amor ele tem consciência de que todo mundo tem defeito. Que aquela pessoa não é perfeita e que em alguns momentos você vai se irritar com ela, que você não vai querer estar perto, que você vai querer ter seu espaço, mas que no final das contas, apesar de tudo e apesar de talvez existir um desencontro e vários encontros, no final das contas, o saldo ainda é positivo, sabe? E é muito doido isso porque o livro te traz isso de várias formas para você refletir sobre diversos aspectos. Porque ele tem sim a sua história central, né, com seus personagens principais, que são o Guy e a Emily, mas
ele também tem outros personagens que sofrem com os criadores de coincidências, né? Que são realmente tocados por esse destino, talvez. E isso é muito doido, porque você vê que a história da vida daquelas pessoas poderia ser a história da vida de qualquer um. E que o amor ainda está ali, a descoberta, a vontade, e talvez um desencontro qualquer faz com que tudo isso mude. É muito doido esse livro, gente. Eu nem sei mais o que eu tô falando aqui. Ai, tem uma parte ali que eu falei assim, meu Deus, eu vou tatuar no meu braço, que fala sobre o eletrocardiograma, né? E de quanto esse equipamento ele pode mostrar que você tá vivo, ao mesmo tempo que você só está vivo se na sua vida existem altos e baixos. E nossa, eu acho que isso foi um soco no estômago quando eu li, porque é realmente isso, né? Nem todo dia você tá bem, nem todo dia você tá mal. Às vezes um período de alegria, um período de felicidade se estende por um grande momento, ao mesmo tempo que um grande período de tristeza, de infelicidade também se estende. Mas que a coisa mais real do que você ter esses altos e baixos é que você tá vivo e que você só pode ter essas experiências estando vivo. E que se você não tiver, nada disso é palpável, nada disso é possível. E todas as experiências são perdidas. É realmente um livro assim para você ler e realmente refletir e engolir algumas coisas, porque é um livro que mexe muito com você. E eu queria terminar esse vídeo, que eu acredito que tá um pouquinho longo e muito, né, bagunçado, fazendo uma pergunta que eu acabei escrevendo aqui pra mim mesmo e que confesso que não tem resposta, que é: qual a bagagem deixar pra trás? O que você não carregaria com você? Aqui dentro do livro a gente tem um momento em que alguns personagens, eles vão embora, ou de trem ou de avião, e a gente tem um personagem específico ali que ele fala que afinal todas as bagagens elas são perdidas, então coloque tudo que você tem dentro ali e deixe levar. E eu fiquei me questionando quais seriam as coisas que eu colocaria dentro de uma bagagem e que se extraviaria e que eu nunca mais ia ver. E eu acho que eu trouxe esse questionamento também pra você aí que tá vendo esse vídeo, pra gente realmente refletir. O que é aquilo que a gente não quer mais, sabe? Quais são as coisas que nos impedem de ser quem a gente realmente é? Quais são os momentos que a gente realmente vive ou que a gente perde? O que a gente colocaria dentro dessa mala? Seriam todas as tristezas apenas? Ou algumas alegrias também? Ou algumas vergonhas? Aquilo que a gente se lembra o tempo todo e quer esquecer? Ou aquilo que a gente simplesmente não faz mais sentido? É muito complexo porque a nossa vida é uma mala cheia de coisas, cheia de momentos. Então aquilo que a gente é hoje é o reflexo disso, mas principalmente daquilo que mais marca a gente. Então foi nessa leitura, nessa busca de perguntas e respostas que eu fiquei realmente arrasada. E eu fiquei me questionando sobre tudo, né? Sobre o que eu estudo, sobre onde eu trabalho, sobre esse canal que eu tenho há algum tempo e o que vale a pena, o que realmente me faz feliz. Eu sou aquela pessoa que eu idealizo, eu sou aquela pessoa que eu quero ser, eu sou a pessoa quem eu sou, sabe? E dentro de tantas perguntas,
realmente só ficaram as perguntas, porque algumas respostas talvez eu nunca tenha. Talvez para algumas pessoas esse livro não vá mexer com você. Talvez seja só um livro legal que você vai ler, ou você nem acha que seja um livro legal. Mas eu recomendaria você dar uma lida com uma mente aberta e pensar sobre quais são as coincidências da sua vida. O que talvez foi um ponto crucial, um momento determinante, o que levou você a chegar até onde você está. Talvez uma festa que você foi e que você encontrou o seu marido. E depois disso, sua vida foi você casar, ter filhos. Ou talvez um momento em que você conheceu alguma nova profissão e dentro daquelas que você conheceu é o que você faz hoje. Ou um momento em que você foi se distrair e conhecer coisas novas e aprender uma nova habilidade e é com essa habilidade que você hoje se sustenta. Que ponto determinante existe na sua vida, sabe? Ou pontos, porque a gente não tem um só. E não são aqueles pontos de virada e só os pontos que a gente teve sucesso. Mas que ponto fez você talvez mudar de opinião, mudar de perspectiva, ter um novo pensamento sobre a vida? Então, eu acho que é isso, gente. Era mais realmente um bate-papo sobre criadores de coincidência. Mais uma vez, venha participar da nossa discussão, né, em live, um pouquinho, porque eu quero muito ver a opinião das meninas, como eu já disse para elas. Se elas não gostarem, não tem problema. Jamais deveria ter, se uma pessoa não gosta de um livro que você ama muito. Afinal, cada um tem um gosto, cada um tem uma experiência e cada um tem um momento de vida. E talvez a maior coincidência é que simplesmente não fosse o momento para alguém ler ou que talvez esse livro mude a vida de alguém. Então, eu acho que é isso. Me sigam no Instagram, eu espero que vocês tenham gostado muito. @dia de livro. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos, familiares, mas compartilhe também com o da resenha, porque senão a pessoa não vai entender nada do que eu tô aqui falando, né? E eu acho que é isso. Eu espero vê-los em breve. Um grande beijo